O que eu vou apresentar aqui é um trabalho da Diretoria de Ação Doutrinária, que foi apresentado no grupo de estudos da Casa Chefe. Jefferson Cunha, Itamar do Carmo, Rafael Mendes, Adriano da Silva, Adriano Custódio, e eu fiquei dando palpite lá no trabalho deles e trouxe aqui um resumo para vocês. Bem, podemos seguir? Está todo mundo já em ritmo de Brasil e Chile, né? A definição léxica da imparcialidade, na sua terceira edição no Dicionário Aurélio, diz: a paixão é sentimento oposto ao ato imparcial do ser humano. Ainda segundo essa definição, age com imparcialidade a pessoa detentora de justiça, de retidão e que, em outras palavras, utiliza-se da força de vontade para sobrepor sua opinião às próprias conveniências. A definição de lealdade nos conduz a entendermos ser a pessoa comprometida com suas obrigações perante a sociedade e a sua própria consciência. Para isso, utiliza-se da sinceridade, da honestidade e da franqueza. Definição do racionalismo cristão. A imparcialidade é uma premissa constante na vida espiritual, posto que todas as partículas individualizadas da inteligência universal são essencialmente iguais, muito embora apresentem atributos espirituais de acordo com a evolução de cada uma delas. Assim, as leis universais agem de forma a garantir igualdade de direitos e deveres, considerando cada grau de desenvolvimento espiritual alcançado. O desenvolvimento do ser humano apenas é possível se suas ações e pensamentos convergirem para os verdadeiros objetivos assim considerados pela inteligência universal. Comportamentos parciais refletem desequilíbrio e falta de entendimento espiritual. Portanto, vocês têm aí as referências, páginas 40, 60, 79, 126, 160 do RC 44, de onde foram tiradas estas impressões, estas definições que vocês estão lendo aí no telão. E, no quarto slide, nós temos a inteligência universal. Para falarmos sobre lealdade ou falarmos sobre imparcialidade, isto são atributos inerentes da inteligência universal. E ela, inteligência universal, é um conjunto de leis imutáveis, que tem ligação harmônica das suas partículas. Isso foi muito bem aqui falado hoje sobre isso, e tem os seus fenômenos e as peculiaridades, e a unidade do princípio, que nós, então, poderíamos dizer o seguinte: o grande foco, sendo o ponto de emanação das leis naturais, organiza-se através da uniformidade de vontades e pensamentos. Estes, no entanto, são manifestados com maior clareza e de forma individualizada nos seres humanos em virtude do livre-arbítrio. Nesta condição, ou em outros domínios da natureza, seja em matéria fluídica ou densa, observada a diferença dos campos de manifestação, faz-se sentir também a unificação do princípio quando se identifica a direção voltada para a evolução das mencionadas partículas, muito bem aqui mostrado no diagrama Nascimento. Passou até nome já, hein? Imparcialidade e seus aspectos. Nós vamos falar da formação das atmosferas fluídicas. Nós também vamos falar de diferentes conformações físicas dos seres humanos, a influências externas e a lei de atração, e a escolha no contexto de igualdade. Poderíamos resumir, então, esses slides dizendo o seguinte: a organização deste planeta deveu-se à ação constante das parcelas da força. Entretanto, esta finalidade de conteúdo evolutivo não seria alcançado sem o auxílio de outros mundos. Ao transferirem matéria em seus mais diversos estados, consoantes a lei natural que rege a igualdade frente ao processo de evolução, mas direciona e particulariza as condições ideais ao posicionamento transitório das suas partículas. O resultado da diversidade destas matérias constitui os diferentes corpos físicos dos seres humanos, o que, a princípio, é singular, parcial, destacado como escolha e de responsabilidade exclusiva do espírito, em verdade, abriga a essência do princípio inteligente, que é assegurar oportunidades iguais de evolução
a todas as suas partículas. Luiz de Matos dizia, até o oxigênio vem de fora. É bem profundo. O senso do dever. Nós podemos falar do senso do dever tratando da relação humana, ação justa e adequada de aprovação, a faculdade moral dependente dos sentimentos alheios. Não tem coisa pior. Bem, a relação humana. Os pensamentos sempre guardam relação com alguma situação ou com o sentimento dos outros, demonstrando assim a conexão espiritual frequente. É o que o Júlio acabou de dizer aqui. Você não falou diretamente à pessoa, mas ela fica sabendo, ela sente, né? Todos somos médiuns. A ação justa e adequada de aprovação. A finalidade do ser que age com imparcialidade é a de ser justo e obter o reconhecimento dos que o rodeiam, e não, simplesmente, atrair destes a aceitação de suas ações. A faculdade moral dependente dos sentimentos alheios. É engano acalentar-se a intenção de conseguir a aprovação de todos. Isso é impossível, pois as condutas mais equitativas frequentemente precisam frustrar interesses de certas pessoas. No 7, e vai só até o 1800 slide, aí, fiquem tranquilos. Lealdade e submissão, responsabilidades funcionais e pessoais, o dever e a renúncia, a importância das pessoas e as instituições, força interior e reconhecimentos alheios. Responsabilidades funcionais e pessoais. Os deveres impostos pela necessidade de garantir a sobrevivência devem servir de estímulo ao desenvolvimento de atributos espirituais. Porém, percebe-se que a dedicação excessiva aos compromissos profissionais sacrifica invariavelmente a qualidade de vida da qual depende o bem-estar da pessoa e da família. O dever e a renúncia. Estas também são exigências de cunho espiritual e que muito concorrem para o adiantamento do processo evolutivo. O ser humano precisa trabalhar, descansar e recriar como meio de alcançar equilíbrio e domínio de suas sensibilidades. A importância das pessoas e as instituições. As instituições foram criadas para atender ao ser humano e não ao contrário. É perigosa a abstenção de momentos agradáveis junto aos amigos e familiares para a dedicação apenas dos deveres materiais. E a força interior e o reconhecimento alheios. Todas as pessoas possuem força espiritual e render preito à sua existência através de lealdade aos princípios norteadores de uma vida sã, espiritualmente comprometida com o proveitoso convívio formado através da indispensável interação com os sentimentos no trabalho ou em sociedade, é medida que se impõe. No slide número 8, nós temos lealdade e imparcialidade na família, honradez e fidelidade, vigilância atenta, admoestações educativas. Esses são os tópicos que nós tratamos nesse slide. E aqui, todos com aspas. Aspas, os exemplos de honradez constituem a mais alta contribuição que podem dar à sociedade. A honradez não se limita à pontualidade nos pagamentos, à exatidão nas transações e à fidelidade nos ajustes. Ela exige, acima de tudo, firmeza de caráter, sentimentos elevados, desprendimento e valor, intransigente lealdade e indesviável retidão no cumprimento do dever. Vigilância atenta. Os conselhos do pai e da mãe precisam ser ministrados sempre que se fizerem necessários e oportunos. A vigilância atenta e permanente, com a finalidade de descobrir as falhas de caráter que forem sendo reveladas, apontará o momento adequado. Não preciso repetir, mas continuo com aspas. Admoestações educativas. Falta de respeito, descortesia, desordem, desmanzelo, mentira, intriga, fingimento, cinismo, maldade, delação, deslealdade, covardia e vaidade
são indícios denunciadores de falhas no caráter de crianças e jovens, exigindo dos pais uma ação cuidadosa através de admoestações educativas que deverão ser ministradas com amor e interesse em considerações claras, objetivas e incisivas. E as últimas aspas. Na educação dos filhos precisam imperar sempre e, acima de tudo, a sinceridade, a lealdade, a justiça e a verdade. A curiosidade natural dos pequenos seres deve ser satisfeita, nunca por meio de artificiosas mentiras convencionais, sempre desabonadoras, mas com explicações racionais e convincentes ao alcance do intelecto infantil e juvenil. Todas essas aspas, na verdade, são textos extraídos do O Livro, como dizia Luiz de Matos, e páginas 79, 80 e 140 do RC 44, que este ano completa 100 anos da sua primeira edição. Ele foi editado pela primeira vez, a sua edição saiu no dia 14 de dezembro de 1914. Portanto, O Livro completa 100 anos, e eu diria que ele continua completo. Tudo o que nós tratamos aqui, os senhores encontram no livro Racionalismo Cristão, 44ª edição. E, claro, o Luiz de Souza, o Caruso Samel, Maria Cotas, Olga Brandão e tantos outros escritores, eles, com muita profundidade, muita capacidade, muita propriedade, eles desdobraram o que está contido no RC 44, ou no O Livro, como queria dizer, como dizia carinhosamente o mestre. Lealdade irrefletida, ela existe também. Entendimento espiritual embotado, ausência de privilégios e proteções, retardamento evolutivo, lei de causa e efeito. São esses os tópicos que nós vamos tratar nesse slide número 9. Entendimento espiritual embotado. O ser, desde quando principia a raciocinar, pode sentir, mesmo que de maneira vaga, a existência da inteligência universal. No entanto, dadas as suas limitações espirituais manifestadas em inúmeros casos, não é capaz de distinguir com clareza os seus verdadeiros objetivos e deveres espirituais. Daí o comportamento comum em fixar-se na dedicação à conquista de haveres materiais e sentimentos alimentados por correntes mentais presentes no mundo terra. Ausência de privilégios e proteções. Destes comportamentos, destaca-se a lealdade dirigida a determinadas pessoas ou a espíritos desencarnados, mesmo que cega, irracional e incondicional a quem pensam estar promovendo o bem, sendo leais. Retardamento evolutivo. Sabemos que o livre-arbítrio é inato ao espírito, para que este possa dirigir com certa liberdade a sua vida neste mundo. No entanto, suas ações devem sempre ser ponderadas no sentido de que sejam observadas as leis universais e, portanto, a justiça. E, finalmente, a lei de causa e efeito. Ser leal é dar apoio a outrem para que este atinja os seus verdadeiros objetivos, que sabemos serem de ordem espiritual, mesmo que por vezes pareçam materiais. Apoiar atos que contrariam as leis naturais resulta no retardamento evolutivo, no surgimento de reveses e na infalível aplicação dessas próprias leis. A nossa doutrina, a nossa querida doutrina, está recheada de exemplos de lealdade em prol de um objetivo comum. Nós poderíamos aqui citar muitos, vamos no final agora só citar um exemplo, mas poderíamos citar inúmeros, milhares de exemplos de lealdade refletida, acima de tudo. E, por isso, a doutrina está onde está, chegou onde chegou e chegará aonde os nossos mestres, os nossos líderes do passado imaginavam, com a nossa força, com a força de cada um de vocês. E, por incrível que pareça, finalizando, o Wilson, ele disse que eu sou um reloginho, né? Mas isso aí, na verdade, é treino. Eu treinei muito essa apresentação. Não imaginem como eu treinei agora com vocês. A lealdade refletida é ter
consciência de si mesmo, é o que nós vamos abordar, acerto na condensação das ideias, sublimação dos verdadeiros valores, sobreposição do comportamento a críticas preconceituosas e o fortalecimento e desenvolvimento espirituais. Primeiro, a consciência de si mesmo. O espírito, no curso de sua trajetória evolutiva, desenvolve, entre outros atributos espirituais, a consciência de si mesmo, faculdade que o possibilita entender a sua verdadeira essência como partícula emanada da inteligência universal, bem como os seus verdadeiros objetivos. Acerto na condensação das ideias. Também em razão do desenvolvimento deste importante atributo, faz-se capaz de melhor analisar as questões materiais e entender os sentimentos que anima tanto a si quanto os seus semelhantes. Desta forma, organiza suas ideias e mostra-se capaz de aplicar verdadeiro valor aos comportamentos que observa cotidianamente. Sublimação dos verdadeiros valores. Logo, apresenta conduta imparcial junto aos seus semelhantes, mesmo que estes sejam entes queridos, de forma a manifestar-se sempre contrariamente a pensamentos e atos voltados para o mal, tais como mentiras, maledicência, discussões acaloradas, indisciplina, mau humor, infidelidade e tantos outros que apenas sofrimentos podem causar. Sobreposição ao comportamento a críticas preconceituosas. Consciente da sua composição como partícula do princípio inteligente em matéria e dos seus deveres espirituais, ao adotar conduta imparcial, não se deixa abater diante das críticas dos seus semelhantes, por entender que estas, na maioria das vezes, possuem bases preconceituosas e ausentes de lógica e de raciocínio adequados à espiritualidade e o fortalecimento de desenvolvimentos espirituais. Portanto, ao agir com imparcialidade, o ser se eleva e se fortalece espiritualmente, demonstrando entendimento e respeito ao próximo. E como eu disse, iria trazer no final um exemplo aqui daquilo que nós estamos aqui apresentando. Antônio Cotas. Desculpem. Antônio Cotas, essa foto é de 1950, ele nasceu em 1892, portanto, ele tinha exatamente a idade que eu tenho hoje, ou um ano a menos, 58 anos, certo? E essa foto foi tirada no Porto, em Portugal. E Felino Alves de Jesus, uma foto dele com fardamento de capitão aviador. E agora eu vou contar um caso para vocês de um exemplo de imparcialidade e lealdade. Eu ouvi do Dr. Humberto, de viva voz, como eu costumo dizer, vários exemplos de vida, de lealdade e de imparcialidade de Felino Alves de Jesus. Inclusive, se vocês tiverem oportunidade, mais um autor, que é o Felino, leiam Trajetória Evolutiva, e tem um prefácio do Dr. Humberto falando sobre a amizade, sobre o respeito que nós temos que ter pelas pessoas. E o Dr. Humberto me contou várias histórias do Felino, ele quando jovem, e situações vivenciadas dentro da família, porque Felino Alves de Jesus era casado com a filha mais velha de Antônio Cotas e Maria Cotas, Maria Luísa. E, naquela época, como nós chamávamos, o Centro Redentor, não podia, era proibido por lei que crianças assistissem às reuniões, tampouco morassem no prédio da instituição, porque Luiz de Matos, ele morou no 3º andar do hoje solar Luiz de Matos. Ele residiu lá durante 15 anos, aproximadamente. Mas Antônio Cotas teve que se mudar por causa das crianças. E ele foi morar na Rua 8 de Dezembro,
que é uma rua acima da casa-chefe. E num domingo de manhã, Antônio Cotas vinha descendo com a família e Felino, a esposa, e também já a neta de Antônio Cotas, a primeira. E nós, no racionalismo cristão, nós sempre dizemos, nós não temos inimigos, mas as pessoas se declaram contra os nossos objetivos, a nossa vida, os nossos propósitos. Elas se dizem nossas inimigas. Nós, por elas, irradiamos bons pensamentos para que elas dissolvam aqueles sentimentos. Mas Antônio Cotas vinha descendo numa calçada com a sua família e vinha subindo uma pessoa pela mesma calçada que se declarava inimiga de Antônio Cotas. Antônio Cotas, elegantemente, desviou-se para a outra calçada, atravessou a rua com a família e Felino continuou pela calçada. Cruzou com a pessoa, bom dia, e continuou, porque aquele era o caminho que ele percorria para chegar na casa-chefe, na antiga casa-chefe. Quando ele chegou na casa-chefe, ele sentou-se com Antônio Cotas e disse a ele: eu sou leal ao senhor, pode ter certeza disso, mas eu sou imparcial. Eu não tenho nada contra aquele cidadão, ele nunca me fez nada, portanto, eu o trato com respeito e o cumprimento. Senhoras e senhores, muito obrigado.